no Enquanto o violão, pessoal que tá tá entrando. Começou já. Já entrou, né? Aí dá pra gente. já entrou. Deixa eu ver aqui. Pode ir dedilhando Tirar. aí. Maravilha. As pessoas vão começando a entrar e a gente vai falando, vai. E você que já está chegando na nossa live, vamos começando já a receber a cada um de vocês. Vamos já nos preparando para esse momento que hoje vamos ter juntos, né? Falar um pouco das famílias, falar um pouco dessa pessoa de São José. Hoje, no dia em que celebramos o Dia dos Pais, né? Lembrar também desse nosso primeiro pai, esse que foi um exemplo de pai, né? Eu tenho a alegria hoje de estar com meu irmão Thales. Aí daqui a pouco ele vai se apresentar também. Você que está chegando, pegue sua Bíblia para nos acompanhar nesse momento. Hoje também vamos ter a palavra, vamos partilhar um pouco a partir da palavra de Deus. Vamos entrando, nós vamos esperando. O Thales já vai iniciando, cantando aí um pedacinho da construção. Podemos já rezar, orar e escutar um pouco o que São José também quer trazer para cada um de nós, através da palavra, através também do seu testemunho como pai, como homem, como aquele que educou nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos começar com a canção. Thales, pode começar para louvarmos a Deus, canta e dois vezes. Maravilha. Vamos cantar juntos? Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor, ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a voz nosso amor, nosso protetor, aumentai o nosso louvor. Diz o verbo divino, dá-vos nomes de Pai, um glorioso destino para nós inventar. São José, a voz nosso amor, sede nosso protetor, aumentai o nosso fervor. E Amém. você que está chegando, uma boa noite. Eu sou o seminarista Alisson, de origem aqui da paróquia, e esse é meu irmão de turma, que ele vai se apresentar agora para cada um de vocês, vai dizer de ideia brevemente, que hoje vai me acompanhar nesse primeiro dia, onde nós vamos abrir essa Semana da Família, essa semana abençoada, onde vamos falar dessa vocação tão bela e tão sublime para a igreja. Então, meu irmão, pode se apresentar e falar de onde você é, sua origem aí, para que nós possamos se conhecer. Maravilha. Como o Alisson já falou um pouquinho, né? Eu me chamo Thales, eu sou seminarista aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, né? Sou da mesma turma do Alisson, e minha paróquia de origem, né? É a paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Santa Cruz. Um pouquinho longe só de vocês, do outro lado do Rio de Janeiro. Final da Brasil, vocês chegam aqui. Maravilha. E atualmente faço pastoral na paróquia Bom Pastor, no Catiri, né? Já estamos aí nessa caminhada vocacional há alguns anos juntos, né, irmão? E hoje a convite do Alisson, aceitei para a gente partilhar um pouquinho sobre a vida, né? A devoção de São José e a ligação de São José com a paternidade, né? Que todos os pais, né? Hoje, domingo dedicado ao Dia dos Pais, que todos os pais exercem, né? Onde São José é um modelo para nós. E o tema que hoje vamos tratar, né? Já vim dizendo aqui, a vocação dos pais, a partir das maravilhas que Deus realizou na vida de São José, né? As maravilhas que Deus realizou nesse exemplo de homem, nesse exemplo de pai para Jesus, né? Então, que você também possa ir já pegando sua Bíblia, possa ir se preparando já para que possamos, você que ainda não conseguiu, não tem desculpa que você está em casa, dá para pegar rapidinho
e vamos falar de algo muito sublime hoje. Então, que possamos começar rezando, né? Eu peço ao meu irmão Thales que nós possamos já iniciar esse momento com a oração, né? Pedindo ao Espírito Santo também para que possa nos abençoar, nos guiar, para que possamos assim trazer para nós aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo quer que cada um de vocês escute e também que nós escutamos, né? Porque o primeiro ouvido que escuta é o nosso. Então, eu peço que possamos entrar neste momento de oração, pedir a vinda do Espírito Santo, pedir o Paráclito que ele possa nos iluminar, que ele possa nos guiar, que possa abençoar cada família, a você, meu irmão, minha irmã que está chegando aí conosco, a você, meu irmão e minha irmã que hoje vai participar conosco nessa Semana da Família. Essa vocação, que é a vocação de onde nascem as demais vocações, porque é no seio da família que nasce a vocação sacerdotal, é na família que nasce a vocação religiosa e as demais vocações. Meu irmão, eu peço que você coloque neste momento todo aquele familiar que hoje você quer entregar nas mãos de Deus, aquele problema que hoje você traz e que você mas que a partir de hoje, a semana que queremos viver, a semana que estamos iniciando, que você possa ter o carinho de Deus com você, o carinho de Deus com a sua família, e que o Espírito Santo possa descer nesse momento a cada um de nós cantando uma música, clamando esse espírito de amor, esse espírito fraterno. Cantemos juntos. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. É pedir ao Espírito Santo um coração dócil nesta noite. Deus quer falar comigo coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir tua voz, preciso estar atento a todo movimento dos céus em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco nesta noite. E fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos no nome de Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, que possamos agora
Saudar a todos esses nossos irmãos que estão chegando aí. Tem até nossos irmãos de turmas que já se fazem presente aqui também. E que possamos aqui também, né, neste momento, ser, como eu falei no início, ser um momento de graça, um momento de crescimento junto também a esse grande homem, né? Através da Sagrada Família, esse homem deu grande testemunho de paternidade. Ele, podemos dizer, que ensinou a cada um a como ser um pai do bem, a como ser um pai amoroso, a como ser um pai dócil ao que Deus quer para cada um daquele que ganha essa vocação tão sublime que é a vocação de ser pai, né? Então, nós separamos aqui uma passagem, o Thales vai falar para nós com essa passagem, aonde nós vamos rezar hoje, e que possamos juntos rezar nesse momento e pedir a Deus que Ele possa, através dessa palavra, colocar no nosso coração aquilo que Ele deseja, aquilo que o Espírito Santo hoje quer depositar em cada um de nós. Meu irmão, a palavra... Glória a Deus. Te convido, meus irmãos, convido meu irmão e minha irmã a abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Mateus 1, a partir do versículo 18. Quem ainda não pegou a Bíblia, corre, pega e abre com a gente, para que juntos a gente possa ler e refletir nesse Evangelho que nos fala tanto ao coração. Para quem está perdido, o Evangelho fica no Novo Testamento, tá bom, gente? Maravilha. Então, fazendo a leitura aqui, não tem como a gente saber, né, Mário? Se estivesse na igreja, dava para perguntar assim, amém ou misericórdia, gente? O povo ia responder, misericórdia. Mas aqui não dá para saber, então a gente vai seguindo. Diz assim, o Evangelho de São Mateus 1,18. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, que lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela darás à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. E não teve relações com ela até o dia em que deu à luz o filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, não são muitas as passagens que se referem a São José na Sagrada Escritura. Nós temos somente alguns trechinhos do Evangelho, de alguns evangelhos, como o Evangelho de São Mateus, como o Evangelho de São Lucas. No Evangelho de São Marcos, se eu não me engano, ele não é nem citado, mas isso poderia parecer que São José não tem importância na história da salvação. Isso poderia dar a entender que talvez a história de São José não fosse importante, mas eu vejo de um modo muito contrário, né? São José se manteve oculto exatamente pela sua humildade, e embora a sua importância, né, o seu valor não esteja descrito aqui claramente nas Escrituras, se a gente olhar para a vida da Virgem Maria, olhar para a vida do próprio Jesus, a gente pode entender o quanto esse santo foi importante, o quanto esse santo contribuiu de modo eficaz na história da salvação. Se a gente tem alguns santos, né, hoje eu lendo algumas coisas na internet, né, e tinha um santo que dizia que se todos os santos fossem comparados a uma estrela, São José seria comparado ao Sol, né? Ou seja, depois da Virgem Maria, São José é o maior de todos os santos. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é um Papa que disse, se eu não me engano, foi o Papa João Paulo II que disse isso. Depois da Virgem Maria, São José é o maior de todos os santos, porque foi ele que contribuiu ali de modo eficaz para se cumprir os desígnios de Deus. Agora vamos um pouco para a passagem, depois a gente vai falando mais sobre São José.
né? Vamos contextualizar um pouco, né? A gente está aqui num contexto hebraico, assim, que as coisas eram muito, vamos dizer assim, hoje em dia a gente falaria antiquada, né? Mas as coisas eram levadas muito a sério. E de repente a menina que estava prometida em casamento a José, antigamente o casamento era arranjado, então José já conhecia aquela que viria a ser a sua esposa, de repente Maria aparece grávida, né? O que não deve ter passado no coração de São José. Mas como ele era um homem justo, isso o padre Paulo Ricardo disse muito bem, o homem justo, ele não julga aquilo que ele não sabe. São José não sabia o que tinha acontecido à Virgem Maria, por isso não acusou a Virgem Maria. Ele poderia muito bem ter acusado a Virgem Maria, ela poderia inclusive ser apedrejada, porque estava grávida antes do casamento. E era essa a pena, né, que sofreriam aquelas mulheres que, porventura, engravidassem antes do casamento. Mas como São José não sabia o que tinha acontecido, ele deu o benefício da dúvida a Nossa Senhora. Iria deixá-la em segredo, porque não sabia o que tinha acontecido, né? Mas é interessante a gente olhar, né? E também uma outra coisa que eu li na internet, o quanto Deus falava com São José em sonhos. E a gente lembra uma figura do Antigo Testamento chamado José de Arimateia, que era conhecido, né? Ficou famoso, inclusive teve grande prestígio com o faraó, porque era um homem que interpretava os sonhos. E São José, né, sendo figura de José de Arimateia, também é esse homem que interpreta os sonhos como lugar de revelação de Deus, local em que Deus demonstra, em que Deus manifesta a sua vontade. Então, quando São José pensava em deixar a Virgem Maria, São José sonhou, né, e em sonho Deus mostrou que aquilo era o desígnio de Deus. Maria estava grávida por obra do Espírito Santo. E São José não somente escutou, mas foi dócil àquele sonho. Interpretou aquele sonho e quando acordou, diz aqui Mateus 11, no versículo 24, quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado. Né? E aqui uma coisa que eu chamo muita atenção. Para que a gente seja um bom pai, a gente precisa ser um bom filho. E quando digo bom filho, é saber ser obediente. Para que a gente crie um filho obediente, a gente antes deve aprender a ser obediente. E São José, ele é exemplo de obediência a Deus. Exemplo de alguém que escuta a voz do Pai, do nosso Pai que está nos céus, e que executa tudo conforme aquilo que o Senhor manda. Se nós queremos ser pais, né, a exemplo de São José, nós devemos ser dóceis à voz de Deus, aos desígnios de Deus. Devemos aprender antes a ser filhos. E aqui São José se fez filho. São José se fez obediente. Talvez fossem falar mal de São José. Talvez São José fosse julgado, pois estava abraçando, né, iria se casar com uma mulher, né, que já estava grávida. Talvez fossem falar que São José tinha cometido, né, uma relação sexual com a Virgem Maria antes do casamento, né? Fossem caluniar São José por ele estar abraçando a Virgem Maria num momento tão delicado. Mas ele não ligou para essas coisas, ele não ligou para o que iam dizer, com o que São José se importou? Com o desígnio de Deus. São José se importou em fazer a vontade de Deus. A exemplo da Virgem Maria, nós podemos olhar para a Virgem Maria e olhar o quanto Deus fez a partir do sim da Virgem Maria. E nós podemos também olhar para São José e olhar o quanto o sim de São José também contribuiu nessa história da salvação que a Virgem Maria participa, né? A vida da Virgem Maria talvez estivesse em risco se São José não tivesse tomado ela como esposa, porque logo depois desse trecho que nós acabamos de ler, a gente vê que Herodes arrisca a vida do menino Jesus, né? E a São José que leva a Virgem Maria ainda grávida para outra cidade, para que ela não fosse ameaçada. É São José que esconde o menino Jesus de Herodes até que passe, né, aquele momento de perseguição. Então, São José foi aquele que se fez obediente a Deus, que arriscou a sua própria vida para ser fiel aos desígnios de Deus, né? E o quanto, gente, o quanto isso é para cada um de nós. E podemos ver também, né, que assim como São José, muitos pais se arriscam e dão a vida hoje pelos seus filhos, né? A gente vê que o exemplo de São José perpetua até hoje, porque nós podemos olhar essa figura de São José, né? Aí passamos por essa linha, pegamos São José na questão de esconder o menino Jesus para que ele não pudesse ser morto, né? Sabendo da importância que ele tinha para a humanidade, porque ele foi um homem temente a Deus, assim como todo pai precisa ser também, né? Um homem, como você falou, ele poderia ter sido ridicularizado, como muitas vezes ele deve ter sido causa de
de conversas das pessoas em dizer que ele teve alguma relação com Nossa Senhora, ou que Nossa Senhora pode ter o traído antes do relacionamento, né? Mas ele com aquela filiação paterna que Deus colocou, por ele ser um homem temente a Deus, um homem de fé, e ele confiou na promessa de Deus em sua vida, ele guiou, ele fez toda essa guia, levando Jesus, escondendo Jesus, quando ele teve lá também na frente a perda de Jesus no templo, onde que eles não sabiam onde que o menino Jesus estava. Ele, como pai, em nenhum momento ele, mesmo sabendo que ele era Deus, mesmo sabendo que ele era aquele que ele precisava cuidar e zelar. Quantos pais, quantas mães, qualquer coisa que pode acontecer com o pai, com o filho, o pai corre para poder proteger, assim como uma cúpula, né? O pai coloca o filho dentro de uma cúpula de vidro para poder o proteger, né? E assim ele pode ver a figura do pai também, né? Essa importância dessa educação, desse discernimento que o pai vai dando junto ao filho no seu desenvolvimento, né? A questão da carpintaria, né? Que é muito forte, que nós vemos aqui, várias imagens, né? Várias figuras representam Jesus e São José naquela questão da carpintaria, Nosso Senhor sendo ensinado a São José esse ofício, né? E quando falavam de Jesus, sempre falava José, o filho do carpinteiro, né? E quantos filhos são falados assim? Fulano, filho de Paulo, que trabalha em tal lugar, filho de... Sempre dá um subjetivo para o filho, né? Sempre é um derivado do pai, um derivado da mãe, né? Mas nesse caso estamos falando do pai, né? Então, e essa figura do pai também, né? Que o filho, principalmente o filho homem, ele vai se espelhar muitas das vezes no pai, naquilo que o pai vai ensinar, né? Naquilo que o pai vai doar. E os pais, eles precisam ser esse exemplo para o filho, pois é a partir de bons pais que nós teremos bons filhos, né? Como você falou já no início, né, Thales? Porque essa educação suprema que é dada para os pais, acho que é uma vocação a qual a gente precisa parar e ter a noção que somente um pai e uma mãe, eles têm a graça de gerar, como eu falei, um sacerdote para a Santa Igreja, uma família, quem sabe, um casal de santos, um filho que será santo futuramente, né? Um filho que pode ser aquele que vai trazer a cura para alguma doença grande no mundo, pode ter sido escolhido por Deus. Então, a gente vê essa figura do pai, principalmente, né, sempre como o homem da casa. Na Bíblia, às vezes, é até um pouco mal interpretado como aquele que é o que fala e que precisa todos abaixar a cabeça, mas não. O pai já tem aquela figura daquele que é o protetor, né? Tem até uma música que eu falava com o Thales que diz: João trabalhava noite e dia para não faltar o pão no lar da Virgem Maria. E quantos pais trabalham incessantemente, quantos os pais dão sua vida para que não falte um pão, para que não falte o leite, para que não falte a morada para o seu filho, para sua esposa. Ele que é aquele que já tem por si só a imponência, né, de ser aquele que vai cuidar, aquele que vai zelar, o protetor da casa, aquele que a gente pode dizer que é o responsável, né? Como a gente tem a grande frase, chefe de família, né? Aquele que vai ser responsável por tudo, né? Então, a exemplo de São José, né, a gente vê essa figura lá, que pode ser 2000 e tantos anos atrás, que vem trazendo, mas também antes do Antigo Testamento também vem trazendo algumas figuras que vêm já remetendo a São José, essa questão dócil, paterna, e a gente vê que São José não fala nada durante quase a Bíblia, né? São José não aparece quase. A gente vê que já é chamado do castíssimo esposo da Virgem Maria, o pai de Jesus, nunca São José. Mas São José é o pai de Jesus, São José é o esposo da Santíssima Virgem Maria. Ele sempre vem em segundo lugar, ele nunca vem em primeiro lugar. É aquele que ele não aparece, mas é aquele que cuida tão bem da gente, é aquele que incessantemente, né? Porque nós sabemos que a mulher gera o filho, né? A mulher é aquela que carrega sempre o filho na gestação, mas o pai também ele tem esse lado que o filho precisa ter também, né? Esse lado paterno. Né? E São José ele vem trazer, a gente pode ver a questão na questão espiritual, a questão paterna de Jesus. E é paterna adotiva, né? E nós temos São José também como nosso pai adotivo. Aquele que cuida da gente, aquele também que muitas das vezes é inspiração para os pais, aquele que muitas das vezes protege os pais. Muitas vezes, na totalidade, eu posso dizer, das vezes, ele é o grande protetor. Por isso que até que eu falo, quando pedia um esposo, né?
as meninas, né? Não pede a Santo Antônio, como a gente muitas das vezes escuta, né? Mas tem que pedir a São José, porque São José, ele é o maior exemplo. Modelo de esposo. Modelo dos modelos de esposa. Então é algo que a gente vê assim de suprema importância para a humanidade, assim, a figura de São José na paternidade, né? Então é algo que assim muito muito forte, né? Algo bem singular para o nosso coração poder falar um pouco, né? O padre Paulo Ricardo, né? Eu estava lendo algumas coisas que ele falava sobre São José, né? E ele dizia que embora Jesus fosse Deus, ele também era verdadeiramente homem. Então ele tinha que aprender as coisas referentes à humanidade, à sua humanidade. Foi com São José que ele aprendeu a ser verdadeiramente homem. E foi com São José que ele aprendeu o ofício de carpinteiro. Foi com São José que ele aprendeu a vida de recolhimento, a vida de oração, a vida de silêncio, a vida de humildade profunda que Jesus tinha, né? Tem aquela famosa passagem: conhecereis a árvore pelos frutos. Né? E que fruto maior já existiu na história da humanidade, além de nosso Senhor Jesus? Que fruto maior que não seja nosso Senhor Jesus? Né? E se o fruto é tão bom, é sinal de que essa árvore também era abençoada por Deus. Né? É sinal de que essa árvore realmente era alguém diferenciado. E podemos dizer também que os pais, né, são aqueles que, eu estou passando por alguma tribulação difícil com meu filho, não sei como agir, ou meu filho resolveu sair de casa para tomar sua vida, para mim ainda é muito difícil. Enfim, quantos problemas às vezes você encontra na questão do seu filho, ou algum tipo de saudade. E eu acho que não há figura maior que São José, né? Porque São José é aquele que, no silêncio da sua oração, ele vai interceder e saber te ensinar, e saber te mostrar qual caminho a seguir, como educar bem seu filho, mesmo que você às vezes fale assim, eu não consigo ainda compreender, ouvir. Mas acho que São José ele tem uma potência tão grande de proteção, que assim, até para os filhos mesmo, né? Você que está aí com seu filho também, a esposa também que está aí do lado do seu esposo, né? O São José também é aquele que intercede pelo seu esposo, é aquele que intercede pelo seu pai, aquele que vai proteger e vai guiar também ele para tomar as melhores decisões, os melhores caminhos que ele pode seguir, né? Que eu acho que não existe mal intercessão para os pais, né? Então acho que é algo bem, bem forte também que a gente pode ter na nossa vida, né? Uma coisa que é bonita assim, o Alisson, que a gente vê, não há nenhuma passagem no Evangelho em que São José fale alguma coisa. Não há nenhum relato de alguma fala de São José. O que a gente pode compreender que ele era um homem de muito silêncio. Mas uma coisa que é interessante, às vezes a gente acha, né? Eu não sou pai biológico, mas a gente já tem um tempinho de caminhada, a gente vai aprendendo muita coisa, né? E eu vejo nós vamos ser pais de alma, né? Vamos ser pais espirituais. Com certeza, pais espirituais. E eu vejo assim o quanto às vezes a palavra ela pode não fazer tanta diferença. Talvez São José reconhecesse isso, mas ele sabia muito bem que o exemplo, né, as palavras passam e o exemplo arrasta, né? O testemunho de vida arrasta, né? E eu creio que tudo que nosso Senhor, né, como diz naquele trecho, né, logo após a perda enquanto o menino Jesus, que diz a passagem, né, que em tudo ele lhes era obediente. Jesus sendo Deus e conhecendo a palavra, né, sendo ele mesmo autor da própria palavra, ele somente seria obediente aos seus pais se os pais estivessem em conformidade com a vontade de Deus, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes aquilo que você vai dizer para o teu filho pode não fazer tanta diferença no coração dele, mas eu tenho certeza que se você der um testemunho de vida autêntica para o teu filho, certamente ele será um homem decente, né? A gente, quem tem exemplo em casa, né? Isso faz falta. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia a gente vive uma grande crise, né, de paternidade, né? São João Paulo II dizia que hoje em dia existem muitos órfãos de pais vivos, né? Hoje em dia a gente tem muita essa ausência de uma figura masculina. Às vezes o pai está vivo, às vezes o pai mora dentro de casa, mas não dá esse testemunho, não dá esse exemplo, não dá não se faz essa imagem de figura paterna, imagem de responsabilidade, imagem de fidelidade, imagem de respeito. São José era a imagem disso tudo. Imagem de tranquilidade, era alguém que se mantinha tranquilo diante das perseguições, que se mantinha em oração e em silêncio. Às vezes os pais, né, são muito explosivos, brigam por qualquer coisa, são ausentes.
E a gente deve entender que o maior presente que nós podemos dar para os nossos filhos é o presente de uma vida cristã bem vivida, uma vida cristã santa. Pode ser que você obrigue teu filho a ir na igreja todos os dias e que depois de um tempo ele saia. Mas eu tenho certeza que se você der um testemunho de vida cristã dentro da tua casa, dia a dia, na fidelidade à tua esposa, no cuidado familiar, né, no sustento de casa através de um trabalho, né, através do trabalho, se você for exemplo de amor, de afabilidade com teus filhos, de coerção, porque os filhos, né, às vezes a gente pode achar que os filhos querem ser nossos amiguinhos, né? A gente pode tentar tratar nossos filhos como amiguinhos, mas a verdade é que o filho não tem que ser teu amiguinho, o filho tem que ser teu filho de verdade. E você tem que exercer essa paternidade, né, sobre ele. Não é para ser um amiguinho, não é para ser um qualquer. Você tem que ser a figura masculina dele, um exemplo para ele. Né, eu vejo hoje, foi muito bonito ao entrar no Instagram, né, eu vi muitas pessoas colocando assim: meu pai é meu herói. E de fato o pai tem que ser o herói da criança, de fato o pai tem que ser o herói do filho. Né? O filho tem que olhar para o pai e dizer: eu quero ser como esse homem. Eu tenho certeza que Jesus, ao olhar para São José, ele diria isso: eu quero ser como meu pai. Porque era um homem justo, e quando a palavra de Deus ela fala a palavra justo, ela quer dizer santo. Todas as vezes que a palavra de Deus usa justo, é a mesma coisa que santo. E eu tenho certeza que Jesus gostaria também, como foi, né? Santo, né? Então, seja exemplo para o seu filho. Não seja alguém que fala, que corrige simplesmente, mas seja um exemplo para o seu filho, um exemplo de vida cristã, um exemplo de humildade, um exemplo de silêncio, de fidelidade. O mundo tem precisado de exemplos, o mundo não tem precisado de sermão. Todo mundo está cansado de saber o que é certo e o que é errado. O que tem faltado no mundo são pessoas que vivam de verdade, que vivam autenticamente, que provem, né, que a família é algo sagrado. Por que os jovens tantas vezes não querem mais se casar, não querem mais abraçar uma família, não tem mais o desejo de paternidade? Muito, desculpa pelo que eu vou falar, mas muito é pela nossa falta de exemplo. Muito é pelo nosso esquecimento, né, pela nossa falta de olhar a São José e olhar como devemos ser. Santo, Pai Santo. E quando você falava dessa questão toda de São José, do exemplo que precisa ser em casa, né? Eu lembrava de um tempo atrás, quando eu falava com alguns jovens, né? Partilhavam numa pregação, e o jovem, eu perguntei para que ele pudesse falar como era o convívio com os pais, né? Com os pais, eu digo pai e mãe, né? E ele ressaltava, né? Que ele queria ser mais amigo do pai, que o pai estava em casa, que o pai era presente, que o pai estava ali junto com ele, mas o pai era a mesma coisa que não estivesse, né? Porque sempre estava ocupado com alguma coisa. Então, eu acho que o importante é também, aquele momento também que você está com seu filho, não é só às vezes sua mãe, não, porque eu trabalho, porque eu faço isso, eu tenho muito compromisso, eu tenho muitas tarefas, mas o pai, ele precisa também ter essa figura, como o Thales falou, de homem, essa figura de paternidade, essa figura de seriedade, essa figura também não só de amiguinho, mas também precisa ser amigo do seu filho. Mostrar que você, como pai, ele pode ser uma pessoa que pode confiar, né? Uma pessoa que ele pode conversar, uma pessoa que vai estar apoiando ele nas decisões dele, que também vai apoiar ele nas decisões que não for certa. E você sendo aquele exemplo, aquela pessoa que vai estar à frente, porque ele vai olhar você como exemplo, aquele que eu vou seguir, como o Thales falou, os exemplos arrastam. E São José, aqui na passagem, imagine mesmo Jesus Cristo sendo Deus, ele foi um exemplo de paternidade para Cristo. Porque Cristo precisou ter um pai. Se até Cristo precisou ter um pai, imagine a cada um de nós. Nós sabemos que infelizmente, algumas pessoas têm a questão dos pais terem falecido muito cedo, ou ter algo assim muito conturbado, mas a gente tem algum homem na sua convivência que fez aquela figura de pai, né? Que fez aquela figura, mas minha mãe é meu pai. Não, mas teve aquele homem que foi importante, que fez uma figura paterna na sua vida. Isso a gente não pode fugir, porque quando nós falamos da questão paterna, não é algo superficial, né? Como a gente escuta na sociedade. Como o Thales falou, porque hoje ninguém mais quer ser pai, isso é muita dor de cabeça. Não, o filho não é dor de cabeça, não. O filho é uma dádiva que só o homem e a mulher podem ter. E se hoje você é agraciado de poder ter um filho, de poder ter uma família, de poder gerar um filho junto à sua esposa, que graça, que dádiva você tem. Porque a esposa, ela tem essa questão toda da mãe, desse zelo, desse cuidado, mas o pai, ele precisa estar presente para poder completar. Por isso que a gente diz família, é unidade, mãe e pai. A mãe tem o cuidado dela, com aquele cuidado materno, já que é próprio da mãe,
que é todo quando nasce, o filho fica mais com a mãe, mas o pai precisa desenvolver, brincar com o filho. Mas eu tenho uma filha que é só menina. Não, mas é porque sua filha é menina, que seu filho é menino. Não, meu filho tem que ser sério, tem que ser... Não, você precisa criar seu filho da melhor maneira possível, que ele possa entender que ele tem um pai, tem alguém presente, alguém que tentou educar ele da melhor forma possível. Porque nós vivemos aí, né, como o Thales falou, essa questão muito de... Eu não vou entrar em mérito de popularidade que tem acontecido aí com algumas falas em questão de pai, mas eu digo que a figura do pai, quando ele chega e fala assim, meu pai, é um orgulho para o filho falar assim, meu pai, minha mãe, mas assim, meu pai, e o pai chega, o pai tem aquele zelo de estar ali, né, olhar assim, mesmo aqueles que têm o pai separado, mas o pai se faz presente, porque não é porque você não está junto com a esposa, porque o filho vai continuar sendo filho, não quero saber, mora com a mãe, não interessa, você vai continuar sendo pai, você vai continuar sendo cuidado. E um dos exemplos que assim, eu posso trazer agora também é da nossa vida, né, no seminário, né? Nós chegamos no seminário, fomos recebidos pela Virgem Maria, né, no seminário propedêutico, né? E passamos 7 anos do seminário sendo cuidado por São José. A gente brinca que a gente está na carpintaria de São José, né? E a gente tem essa paternidade espiritual de São José muito forte, porque ali a gente tem um zelo por essa figura de São José, que nos ensina a esse homem, como o Thales falou, o silêncio, a oração, essas mínimas palavras que São José falou. Não, porque eu sou homem também eu tenho que gritar, eu tenho que falar, não. Às vezes no silêncio você fala muito mais do que se você gritar, se você brigar com seu filho. Às vezes é preciso também escutar. Quantas vezes São José não deve ter escutado o que Jesus tinha para falar? Quantas vezes São José também não precisou corrigir Jesus, mas com as palavras acertadas? Porque também tem muito dessa questão, né? As palavras que nós iremos dirigir, né? Porque como a palavra pode magoar muito de nós, às vezes uma palavra maldita a um filho, a palavra maldita a uma esposa, pode machucar muito, que às vezes um tapa. Quantas vezes eu acredito que São José também não deve ter pensado em gritar com Jesus? A gente, não tem muitos relatos na Bíblia, né? Eu fico imaginando assim, como deveria ser, né? São José e Nossa Senhora cuidando de Jesus, né? Mas São José ensinando a ele ali o ofício, a alegria de São José, ensinando a cada detalhe como lapidar cada madeira, como fazer aquela questão toda da arte que ele precisava fazer, né? Esse foi o que São José precisou ensinar ao seu filho. Naquela época de Jesus, o que você hoje também precisa ensinar seu filho a lapidar, a ser um homem honesto, a ser um homem de dignidade, a ser um homem que vai respeitar até a outra mulher, porque através de você respeitando a sua esposa, como assim São José respeitou Nossa Senhora, que ele viu um exemplo de mulher, seu filho também um dia, mesmo que ele não case, ele vai saber respeitar todas as mulheres, porque você mostrou hombridade, né? Que às vezes a virilidade que um homem precisa ter não é sendo, eu sou isso, tenho que fazer aquilo. Não, para mostrar que é homem, não. O que o homem vai mostrar, a forma que ele é homem, vai ser na simplicidade das coisas, como a gente diz assim, a simplicidade de São José. Na simplicidade você vai ensinar o seu filho a masculinidade, a hombridade que ele precisa ter diante de uma sociedade. Não é ele brigando, não é ele... Não, é com educação, é com hombridade, com a seriedade que um homem precisa ter junto à sociedade, junto à sua esposa, junto à família que ele precisa criar futuramente, né? E eu acredito assim que um padre bom também, um padre que ama a família, né? É porque ele também teve boa educação, né? E acima de tudo, para um padre conseguir ser um pai espiritual, um pai de almas, ele precisou também ter alguém que ensinasse a ele a ser homem, alguém que ensinasse ele a ser pai, como exemplo. Alguém que ensinasse a ele a amar o próximo acima como homem, saber dividir tudo aquilo que precisava dividir dentro de você e botar aquela sua hombridade, aquela sua masculinidade junto à sociedade, junto ao outro, né? E assim eu acredito que é a nossa vida também junto ao sacerdócio, né? A gente entra no seminário, eu digo assim, com muita tranquilidade, a gente entra no seminário São José, né, para aprender com São José, de fato, a ser homens. E aqui não estou querendo falar de questão de, antes que me interpretem mal, questão de homossexualidade, nada disso.
Porque hoje a gente vive uma grande crise no mundo, que em vez de ter homens, a gente tem moleque de barba, né? A gente, infelizmente, tem pessoas de 30, 40 anos, às vezes pais de famílias, mas pessoas imaturas. E a gente entra no seminário, às vezes, com muitas imaturidades que precisam crescer, né? O que eu quero dizer, meu irmão, que a principal função de um pai é fazer o filho amadurecer. Como diz a palavra de Deus, né, que Jesus crescia em estatura e em graça, a maior função de um pai, que São José cumpriu muito bem, é fazer o seu filho crescer em estatura e em graça, crescer em virtudes, crescer em valores. O mundo tem carecido de valores porque talvez nós, né, que deveríamos estar fazendo esse papel de colocar no coração dos nossos filhos valores, a gente está colocando outras coisas. Né? A gente está colocando vida profissional em primeiro lugar. Vida profissional não é a primeira coisa na vida de um jovem, na vida de um adolescente. Não é. A gente deveria estar mais preocupado em colocar no coração dos nossos filhos o próprio Deus. Né? Aqui eu separei, olha, são algumas virtudes de São José que todo pai tem que ter. Né? Assim, algo que foi ao meu coração meditando, né? Escrevi aqui, e queria ler para vocês e falar um pouquinho de cada uma. Humildade. Né? Aqui, quando eu digo humildade, o que me vem ao coração é reconhecer que depende de Deus. Tem muito homem que se acha autossuficiente. Pai não tem que se achar autossuficiente. Pai tem que mostrar para o filho que necessita de Deus, e que o filho também necessita de Deus. Uma outra virtude que parece esquecida, por vezes, é a virtude da pureza, da castidade. Por vezes, né, eu já vi assim, muito maus exemplos no mundo, né, de pais achando que para o filho ser homem tem que levar o filho, né, a conhecer coisas do mundo, a conhecer coisas erradas, a conhecer pecados. Isso não é criar o filho para ser homem. Isso é criar o filho para ser moleque, né? Criar o filho para ser homem é ensinar a ele o que é verdadeiro, ensinar ele a viver uma vida de castidade, uma vida de pureza, uma vida de respeito, uma vida de fidelidade. Né? Se a gente quer ensinar nossos filhos a ser bons homens, né? Pode parecer quando jovem engraçado, né? Mas depois de velho ninguém acha graça de um jovem que não sabe manter um relacionamento. Ninguém acha graça de um jovem que não sabe se manter fiel. Isso se aprende em casa. Ninguém acha graça de um pai que não sabe dar valor à família. E isso se aprende em casa. Isso são valores que a gente aprende no berço. Que a gente aprende em casa. E se não aprende em casa depois sofre para aprender. Né? Uma outra virtude é a virtude do silêncio, da vida interior, da oração. Outra virtude, trabalho. A gente tem que ensinar nossos filhos que o trabalho é importante. Gente. Tem jovem que não quer trabalhar. Né? O trabalho é importante. A gente tem que entender que o trabalho, né, na nossa cultura aqui brasileira, o pessoal não é muito afeiçoado a trabalho. Né? Tem uns que não são muito afeiçoados, mas o trabalho é importante. O trabalho é caminho de santidade. São José Maria Escrivá dizer muito isso. Né? O trabalho é meio de santidade, de santificação. A gente tem que ensinar para nossos filhos que o trabalho é importante, não é sair dando tudo, de mão beijada, não. Ensinar para ele que as coisas que ele precisa batalhar para atingir essas coisas. Porque senão a gente acaba criando jovens fracos que nunca aprenderam a lutar por nada. E se nunca lutaram por nada na vida, como é que eles vão lutar para o céu? Você tem que criar teu filho para ser um soldado que lute pelas coisas que ele vai ter na vida. Não é dar tudo de mão beijada, porque senão você está criando um homem fraco. Um homem fraco que não sabe lutar pelas coisas. Você tem que criar ele para ser um bom homem, para ser um soldado. Né? E uma outra coisa, isso é fundamental e que São José vivia de modo muito natural, e que para nós não é tão natural, andar na presença de Jesus e de Nossa Senhora, gente. Se os santos cresciam em santidade, na medida em que eles conviviam cada vez mais com Jesus, quem conviveu mais com Jesus do que Nossa Senhora e o próprio São José? Se durante toda a vida oculta de Jesus, né, a gente pode dizer, antes da vida pública de Jesus, se toda a vida dele ele viveu junto com São José, se toda a vida de São José depois do nascimento de Jesus foi junto com o próprio Senhor, como não acreditar que esse homem realmente era um homem muito santo, gente? Se ele andava o tempo todo na presença de Jesus e de Nossa Senhora. Nossa Senhora, uma mulher a mais santa de todas as mulheres, o quanto que esse homem não foi santificado por esse tempo de convívio e o quanto que a gente não deve aprender. Se queremos ser bons pais, devemos andar na presença de Jesus e de Nossa Senhora. Né, o Alisson falava que às vezes a gente não sabe o que dizer para os nossos filhos, a gente não sabe como educar. Isso quem vai dar para nós é o Espírito Santo, isso quem vai dar para nós é o próprio Jesus, na medida em que a gente vai convivendo com ele. Jesus vai nos dando palavras acertadas, Nossa Senhora vai nos dando palavras acertadas para que a gente corrija os nossos filhos na verdade, para que a gente oriente os nossos filhos para a salvação, que é esse o dever de um pai, conduzir o filho à salvação. Não é conduzir o filho a trabalho, não é conduzir o filho ao primeiro carro, à casa própria.
é a salvação, a vida de Deus, né? Então, esse para mim é o fundamental, andar na presença de Jesus e Nossa Senhora. Quer ser um bom pai? Aprenda a caminhar junto com a Sagrada Família, andar com São José, que ele seja o teu exemplo de pai, que ele seja o teu exemplo de paternidade. Se você tentar todos os dias ser um pai igual a São José, meu irmão, eu tenho certeza que você será um pai excelente. Excelente. Eu não tenho dúvidas disso, porque São José foi um pai excelente. O pai de todos. E não é por como é que eu posso dizer? Por acaso que a igreja proclama São José como patrono da Santa Igreja. E em todas as missas, depois do Papa João Paulo II, né? E em todas as missas se faz referência a São José, a Nossa Senhora e a São José, seu castíssimo esposo, a todas as missas, e ele foi declarado como patrono da igreja, porque ele é esse exemplo de paternidade, que cuidou daquela, né, da igreja primitiva. Quem era a igreja primitiva? Quem foram os primeiros, vamos dizer assim, os primeiros membros da igreja? Jesus e Nossa Senhora. E ele cuidou. Então, a igreja, enquanto nós estava em germe, foi São José que cuidou, foi São José que protegeu. E assim a gente acredita que ele continua protegendo. Ele continua a nos proteger, a nos amparar com a sua humildade, com a sua pureza, com a sua castidade. Meu irmão, não esqueça uma outra coisa que eu quero falar. São José é sempre relatado com o lírio na mão. E o lírio é símbolo de pureza. Seja para o teu filho símbolo de pureza. Não seja para o teu filho símbolo de coisas ruins. Seja para o teu filho símbolo de coisas boas. Seja símbolo de santidade para o teu filho. Eu tenho certeza que ele vai te admirar não porque você é o pai da hora. Isso passa, essa idade passa. Ele vai te admirar porque você é um homem honesto que fez com que ele tivesse uma vida reta, uma vida honesta. Amém? E olhar, e também para a gente poder enfatizar, só uma coisa que eu queria enfatizar, né? Quando você olhar para sua família e dizer assim, tá difícil amar, tá difícil compreender, pede a São José a virtude da pureza, para você conseguir olhar com os olhos de pureza a sua família. Porque às vezes você também pode não estar enxergando aquilo que você precisa enxergar no seu filho, na sua esposa. Pede a São José também essa docilidade que ele recebeu do Espírito Santo de amar profundamente aquele que você também gerou, porque foi gerado no ventre da mãe, mas você também ajudou na geração desse filho. Ajudou a fecundar esse filho que hoje também é seu, né? Que Deus te presenteou, porque é um presente para Deus, é um presente de Deus na sua vida, o seu filho, a sua filha, a sua esposa, né? Que é preciso pedir e confiar a Deus esse amor que você ainda às vezes não consegue dar profundamente, ou você tem medo de dizer às vezes eu te amo para o seu filho, porque essa masculinidade é muito forte, né? Ou tem medo de dizer, não, vem aqui, vamos conversar, mas conversar com simplicidade, com a pureza, né? Mas o eu te amo pode simplificar tudo aquilo que o Thales fala, né? Acho que é um passo para a gente poder conseguir se tornar, né? Eu sei que também tem muitos pais também que eu acredito que já tem esse passo, né? Mas também fala assim, preciso melhorar em alguma coisa. E aquilo que você acha que também que você precisa melhorar, pede a São José, faz uma oração a São José aos pais, vai ler algum livro, tantos livros, alguns vídeos do Padre Paulo Ricardo, alguns trechos também de homilia dos papas, né, em relação a São José, o dia de São José, né, toda essa paternidade, todo esse cuidado, todo esse zelo que São José tem para com a família, né, por isso que nós chamamos de São José não só patrono universal da igreja, mas o patrono das famílias, né, aquele que é o protetor das famílias, o protetor das famílias, né, e não é à toa, né, como o Thales falou, esse homem não foi santo à toa, porque a docilidade dele, que eu estava lendo esses dias também, a docilidade e obediência dele a Deus, quando Deus falou, toma Maria como tua esposa, foge com Maria daqui e tome o menino Jesus e cuide dele, pois ele pode sofrer uma morte. Faça isso, faça aquilo. Quantas vezes também não tem relatado na Bíblia? Deus, como o Thales falou lá no início, revelou a São José algo em sonho que só ele, Deus, poderia entender. Até o mistério da salvação, a gente pode acreditar que São José também deve ter sido revelado em sonho por Deus. Pois São José, nós não tem relato disso, da morte de São José, né? Não tem relato da morte de São José. Tem até uma imagem que circula bem bonita de São José e Nossa Senhora
e Nosso Senhor Jesus Cristo, né, e São José deitado já, né, no leito de morte, né, assim que chamam, né. Então ali é o relato que nós temos de São José na sua morte, né, para poder entender como a simplicidade também de um pai, esse esconder-se de São José também precisa estar no esconder às vezes do dia a dia, às vezes no esconder, no agir que nós precisamos ter, porque às vezes tem coisa que não precisa ser vista por muitos, né? Mas às vezes pode ser vista por tantos que nem você imagina. Por tantos, não por muito, mas por tantos que você nem imagina, né? Então, ame seu filho, ame sua mãe, ame sua mãe como filho também, ame seu pai como filho, porque um dia você também vai ser pai, e os filhos também um dia vão ser pai, né? E tem o seu pai como exemplo. Ah, mas eu não concordo com algo. Às vezes até também o que o seu pai diz não hoje para você, ou disse não um dia para você, te ajudou a te formar como pai, ou vai te ajudar a formar como pai. A você também que ainda não tem um filho, ainda não tem a dádiva também de ter um filho. Pede a São José essa dádiva também para que ele possa te ajudar a gerar um filho e poder educá-lo, assim como educaste o Cristo, né? E você pode também, aquele filho também que ainda vai chegar, às vezes sua esposa também pode estar grávida, pede já desde agora a dádiva São José para que você possa ter essa simplicidade, essa docilidade de gerar e educar seu filho com um grande exemplo que nós temos, que é São José, né? Hoje eu vi até que o Ministério Público, eu acho, o governante, né? Cortou para mim. Estavam para os pais e como figura dessa postagem eles tinham a imagem de São José com o menino Jesus e dizia assim: nesse Dia dos Pais que possamos felicitar o primeiro aquele que foi o primeiro exemplo de pai para todos nós, né? E tinha a figura de São José. Eu achei isso muito tocante, né? Muito forte, né? Eu acho que foi um marco para a história nossa da igreja também, porque dentro de tantas coisas que a gente vê acontecendo, né? De uma figura assim de um santo, de um homem que foi o exemplo para todos, né? De santidade, porque ele não tinha como dizer, como o Thales falou, que não era santo, né? Quantos outros pais também aí, né? Que era muito devoto de São José, o pai de Santa Teresinha, que a gente tem hoje aí recentemente como santo, né? São Luís, né? Que era um exímio pai, né? E que tinha São José como pai, né? Quando Santa Teresinha disse o sim e foi para o convento. Todas as filhas, na verdade, foram para o convento, perdeu sua esposa e precisou cuidar de tantas mulheres, né? Que ele só tinha filha mulher. O exemplo que ele tinha era de São José. Em alguns relatos dele, ele vem trazendo essa figura de São José, né? Então podemos ver que a santidade também é importante, né? E que nós precisamos espelhar-se em alguém para ser santo, né? E a santidade não é que é só para alguns, a santidade é para todos. É a primeira vocação a qual o nosso Senhor Jesus Cristo nos chama, né? E você, pai, que você quer ser um exemplo de santidade como na paternidade que Deus te chamou hoje, tenha São José, né? Tenha São José. E eu vou pedir ao Thales que possa cantar para nós, que nós possamos rezar agora com essa música. Preste atenção nessa música que nós iremos tocar, que ela diz um pouco daquilo que São José viveu, mas diz também o que você vive e que o que vai viver ou que já viveu desde a gestação do seu filho, né? Então, eu peço que o Thales possa cantar essa música que é muito bela, né? Sempre que a gente canta, entra assim no nosso coração bem forte, né? Ela é bem antiga, é um pouco antiga, né? E muitas pessoas, eu acredito, que possam conhecer ela, né? Essa música, como nosso irmão falava, ela relata muito bem, né, a vocação de um pai, a vocação à humildade, a vocação a cuidar, né, na simplicidade daquele a quem Deus te confiou, né? Porque ser pai é cuidar do presente que Deus confiou a ti. Isso é muito belo, isso é muito profundo. Deus confiou a ti um presente tão belo, né? O dom da paternidade. Então, que possamos aprender a ser pais como o próprio São José. Eu tão simples, tão pequeno,
um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Agradecer a Deus, né? Deus entregou o seu maior bem precioso, que foi o seu filho, aquele a quem ele enviou para poder salvar a humanidade. Até nosso Senhor Jesus Cristo precisou ter um pai. Até nosso Senhor Jesus Cristo precisou ter um exemplo aqui na terra dessa paternidade, dessa hombridade, dessa masculinidade que nosso Senhor teve através de São José. São José, na simplicidade, no silêncio do seu coração, na pureza, na castidade, que entregou a Deus para se fazer fiel a cuidar dessa sagrada família, a ser o exemplo primeiro de uma linda e bela família que iria ser exemplo para todos nós. Escravo, sim, da promessa de Deus. Entregue a Deus para que Deus pudesse fazer os planos dele na vida de São José. E a partir daquele momento, os planos mais não eram mais de São José, era do próprio Deus na vida dele, através da Sagrada Família, através do seu sim silencioso em sonho de Jesus. Amar Nossa Senhora e cuidar com o Pai cuidadoso, zeloso e protetor desse abençoada família. Que São José possa ser para cada um de nós essa proteção filial paterna. Esse Pai adotivo, nosso Senhor Jesus Cristo, deu para cada um de nós. Entregou para cada um de nós. Pois assim como ele entregaste Nossa Senhora na cruz, a cada um de nós, Nossa Senhora a cada um como filho, eu acredito que naquele momento também ele entregava José como nosso pai e nos entregava a São José como filhos adotivos e prediletos de São José.
essa pureza, essa entrega de José, possa nos fazer fiel a Deus, possa nos levar rumo ao caminho da santidade. A cada um de vocês, pai que nos escuta, a cada padre hoje também que tem essa filiação paterna na parte espiritual. Os padres também são pais na fé, pais na caminhada, pais que precisam dar esse direcionamento a cada um de nós. Entregamos também a cada pai que neste momento já entregou o seu filho em volta a Deus. E hoje já não conta mais a sua presença, mas que também São José possa acalmar seu coração nesse momento. O próprio Cristo também faz filho para você. E a você, pai, também, que hoje espera a chegada do seu filho. Espera-se ansioso como o nosso Senhor Jesus Cristo se preparou para chegar a São José um dia. Tenho certeza que esse filho está chegando num momento ideal. Aquele caminho que São José fez, Nossa Senhora ensina que nós temos mais imagens, e é assim que você vai carregando o filho. E quantas famílias hoje também estão sendo tocadas por São José, estão sendo cuidadas por São José nesse momento, pois São José não desampara cada um dos seus filhos. São José ali junto a Virgem Maria, com a sua intercessão paterna, hoje ele faz essa visita à casa de vocês. Hoje ele vai visitar esse lugar que você também pede para ser visitado, uma família que hoje também precisa dessa visita. Pede que você possa interceder, visitar e dar o consolo para essa família também, né? Verdade, Senhor. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. E já vamos chegando ao final, né? Eu acredito que foi um momento de graça, um momento em que nós podemos também viver um pouco dessa alegria, dessa paternidade de São José, né? Ele que nos protege tanto, né, Thales? Ele que nos tem acompanhado nesses anos já aí. Daqui a pouco, com a graça de Deus, vamos ter a alegria de celebrar esse dia de São José. Poderemos também viver essa paternidade. Já vivemos hoje de uma certa forma, né? Cuidando de algumas almas já que nos são confiadas por Deus, né? Mas também temos a alegria também de ter nossos pais também que cuidam de nós, né? Esses pais também que da sua forma zelam e intercedem por nós, são felizes também porque hoje tem feito o trabalho de entregar a nossa vida a Deus, né? Porque o momento que nós entramos no seminário também, o pai ele entrega para a nossa vida também a Deus, né? Deixa o filho sair debaixo das suas asas, debaixo da sua cúpula de vidro, e deixa nós irmos voar. Mas eles têm a certeza que São José também nos protege, né? Sagrada Família. Temos a alegria de ter uma imagem bem grande, assim, no jardim de nosso seminário, que muitas das vezes é ali que nós rezamos nosso terço, é ali que nós pedimos a intercessão paterna, que nós possamos também ter essa intercessão, né? Thales, foi uma alegria poder partilhar com você nesse momento, foi uma alegria poder beber um pouco, né? Eu espero que nós não tenhamos falado nada de errado, mas que possamos ter falado aquilo que o próprio Cristo queria falar, né? O próprio Cristo queria entregar a Deus, né?
Então, Deus usou da gente nesse momento para poder falar coisas que nem nós mesmos, eu acredito que preparamos, né? Muita coisa saiu porque precisou sair, né? Depois o Espírito Santo ele vai conduzindo. A gente ia tomar uma linha de raciocínio e daqui a pouco a gente foi totalmente conduzido de forma que Deus queria conduzir. Isso é coisa do Espírito Santo, né? Isso é coisa de Deus, né? Então, eu acredito que Deus foi maravilhoso, foi tremendo no dia de hoje, né? E queria agradecer a todos que aqui se fazem presente, todos que participaram, né? Peço que rezem por cada um de nós, né? Nós que nesse momento também nos encontramos um pouco distante do seminário, um pouco distante da nossa casa de formação. Somos em 200 e pouquinhos seminaristas, né? Precisamos da oração para que possamos ser pessoas que sejam dóceis ao Espírito Santo, né? A irmã Fabrícia, que a gente tem um carinho também, que é a nossa mãe na fé, né? Ela que é irmã do conselho, que entrou aí para poder nos prestigiar. Obrigado por essa maternidade também que a senhora nutre por nós, né? Que é por nós que ela se consagra, por nós que ela reza, né? Por cada um de nós que elas se entregam rezando, né? E assim como essas irmãs também, que aí, como a irmã Fabrícia, né? As irmãs do Bom Conselho rezam por nós, né? Eu peço que vocês possam rezar uma Ave Maria, né? No dia de hoje, pela minha vocação, pela vocação do Thales, que está tão longe às vezes o nosso ministério sacerdotal, mas também se encontra muito, muito próximo, né? 5 anos já vão aí de seminário, 5 anos de caminhada que também a gente vai nutrindo, confiando também essa paternidade, né? A exemplo de São José, né? Essa paternidade das ovelhas que nosso Senhor Jesus Cristo já vai nos confiando, já vai nos doando, né? E então eu peço que vocês possam rezar por nós, né? Acho que é o mínimo que vocês podem fazer por nós, que já é de tamanho grandioso. Nenhum valor no mundo vale mais do que uma oração. Então, gratidão, Thales, se você também quiser falar alguma coisa aí para poder agradecer, acho que foi demais também, né? Guardar uma conversa, né, irmão? Eu gostaria de pedir a todos, né, já que a gente está pedindo, e rezassem por um sacerdote chamado Padre Romildo. Foi um padre que eu conheci numa missão que eu fiz e que certamente foi sinal, né, dessa paternidade de São José na minha vida. Ele está mal no hospital, né, está internado, né, então vamos rezar pela saúde dele, Padre Romildo, né, pedindo que seja feita a vontade de Deus, né. Acho que, se possível, que ele volte, porque é um padre muito bom que ainda tem muito a contribuir com a igreja, né. Acho que somente esse pedido que eu tenho para fazer, irmão. Sim. Acho que podemos encerrar, né? Peço que você possa fazer uma oração breve, né? Para que possamos encerrar e agradecer a Deus essa semana que inicia também, esse término também de domingo que vai chegando também, né? Deu mais de 1 hora, né? Passou rapidinho, quase 1 hora e 40. Então, podemos ver que deu frutos, né? Deu frutos incessantes, né? Maravilha. Vamos rezar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esta noite em que estivemos reunidos em torno da tua palavra, em torno do vosso Santo Pai, São José. Nós te pedimos que a mesma paternidade de São José venha ao nosso coração nesta noite, venha ao nosso coração nos ajudando a ser bons pais espirituais, a nós, né, que recebemos a vocação sacerdotal, que sejamos bons sacerdotes, aqueles que receberam a vocação matrimonial, a graça de serem bons maridos, como São José foi, a graça de serem bons pais, que eduquem para a fé, que eduquem para a salvação. Eu quero te louvar e te agradecer também, Senhor, por todos aqueles que, de um modo ou de outro, já exerceram certa paternidade em nossa vida, seja o nosso pároco, seja alguma figura masculina que exerceu essa figura materna em nossa vida, paterna em nossa vida, aliás. Também quero entregar nessa oração, Senhor, todos os pais já falecidos que estão no purgatório, que o Senhor receba a alma deles nesse dia tão especial para nós, que exemplo de São José todos eles possam alcançar o céu e viver junto contigo. E aos pais aqui desta terra, Senhor, que ainda estão vivos, eu te peço, dê a eles discernimento, Senhor. Dê a eles o dom da fortaleza, o dom do discernimento, o dom da interpretação da tua vontade, que eles sejam exemplos de santidade no mundo que tanto carece de bons homens. Tudo isso entregamos nas mãos do Senhor, pelas mãos da santa esposa de São José,
a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Meu São irmão, José, rogai. providenciai-nos. E eu gostaria também de agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco, né, na live da paróquia, né? E dizer que amanhã nós daremos continuidade, né? Amanhã estaremos com o seminarista Marcos Vinícius, né? Que faz pastoral na nossa paróquia, né? Nesse segundo encontro, né, da Semana da Família, às 20 horas também, né? Que vocês possam participar, que vocês possam estar com cada um de nós, né? Não perca, divulgue, fale aí com o vizinho, com o primo, com a amiga, com aquela família que você quer que você deseja que participe conosco, né? Então, que você possa estar participando com cada um de nós, né? Eu peço que você possam ter esse momento de família, né? Esse momento de oração nessa semana de unidade pelas famílias, né? Semana da família, esse mês vocacional, né? Então, eu quero dar uma boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus e que Deus vos abençoe. Tchau, tchau. Fica com Deus. Pode falar. Maravilha. Pode falar. A gente pode rezar a oração de São José? Eu achei aqui na internet. Sim, Tem uma sim. oraçãozinha de São José que é muito bonita. Vou falando aqui, vocês vão repetindo de casa, gente. Ó glorioso São José, digno de ser amado, invocado e venerado, com especialidade entre todos os santos, pelo primor de vossas virtudes, eminência de vossa glória e poder de vossa intercessão, perante a Santíssima Trindade, perante o vosso Filho Jesus e perante Maria, vossa Santíssima Esposa, minha Mãe terníssima. Tomo-vos hoje por meu advogado junto de ambos, por meu protetor e Pai. Proponho firmemente nunca esquecer-me de vós, honrar-vos todos os dias que Deus me conceder, e fazer quanto em mim estiver para inspirar vossa devoção aos que estão sob o meu encargo. Dignai-vos, vou-lo peço, ó Pai do meu coração, conceder-me a vossa especial proteção e admitir-me entre os vossos mais fervorosos servos. Em todas as minhas ações assisti-me, junto de Jesus e Maria, favorecei-me, e na hora da minha morte não me falteis por piedade. Amém. Amém, meu irmão. Então, agora a gente pode encerrar, nada melhor, né? Deus providenciando aí. E encerramos com a oração de São José. Viva São José. Viva São José! Gente, fiquem com Deus e uma santa e abençoada noite a todos. Um abraço a todos.